companheiras, companheiros. Eu ontem estava voltando um pouco cansada de São Paulo, depois de um dia de expediente lá, em razão da Comissão da Verdade, já era tarde, um pouco tarde, e eu estava muito cansado no avião e não conseguia pensar. Então resolvi pensar com as mãos e escrevi um texto, porque hoje teria também ainda um conjunto de tarefas de manhã, e vou ler aqui esse texto. Talvez eu não entenda bem a minha letra, mas aí a gente vai ver como faz no momento, eu improviso. Bom, mas nós estamos aqui para fazer um depoimento, ou seja, falar do passado, falar de algo que se coloca no campo da memória, algo que tenho dificuldade de falar. Penso que isso acontece porque eu pertenço a uma geração com uma formação política determinada, a um grupo social determinado, eu diria uma tribo, que de certa forma desprezava a ideia de revisitar o passado. Muito recentemente, ainda à época em que se constituiu a Comissão Nacional da Verdade, em um dos primeiros meses desse ano, 2012, um conhecido intelectual carioca, sociólogo, professor, pensador, autor de vários livros e artigos, que expressou sua criatividade transitando da análise do sindicalismo da política brasileira, na política brasileira, para a discussão de nossa magistratura, a magistratura dos juízes e a do nosso Ministério Público, o Ministério Público Federal, que é mais politizado. Que estudou também a judicialização da política e a politização do judiciário, o Werneck Viana. Werneck Viana disse: não há por que criarmos uma comissão da verdade. O passado passou, o passado é passado. Agora é olhar para frente. Essa ideia de que o passado passou, de que o passado deve ficar no passado, que aquilo que está por vir, o futuro, será sempre melhor, que o melhor ainda está por vir, que viver é progredir, atravessar o largo rio da existência para colher o fruto do outro lado, é o sentimento de parte de minha geração, de nós que tínhamos tantas crenças marxistas, e ainda temos muitas crenças marxistas, tantas crenças iluministas, enfim, um ideal ascendente de progresso e de felicidade. Não interessava retornar ao passado. A ideia era ir caminhando, habitando mundos diferentes, vidas diferentes. É certo que tínhamos a possibilidade de compreender quem adotava outros comportamentos, mas nos sentíamos muito distanciados de quem buscava nas histórias do passado, nas experiências pretéritas, na vida a vida, uma fonte de inspiração. Por muitos anos, eu me recusei a refletir sobre o que vivi, sobre as experiências anteriores, sobre as lutas sobrepassadas pelo tempo. Por muito tempo eu rejeitei, fugi, desconsiderei as oportunidades de reencontrar personagens com os quais eu pudesse recordar o que passou. Estive sempre desinteressada dos afagos e homenagens relacionados a essa trajetória. Os meus amigos mais próximos sabem disso. Muito recentemente, passei a considerar a importância da memória na construção da minha identidade e na construção da identidade de qualquer sujeito. Companheiro, permite uma parte. Tinha um velho anarquista niteroense, português, mas niteroense, que dizia que a memória é o nosso paraíso e dele nós não podemos ser expulsos. E a memória é importante. Sim, eu estou reconsiderando isso. Eu estou exatamente reconsiderando isso. Aliás, primeiro compreendi a importância da memória na reconstrução de identidades políticas, na reconstrução de histórias interrompidas, desfiguradas, destituídas de seu significado e continuidade por experimentos do poder autoritário e ditatorial. Compreendi, então, que todos os povos, todos os grupos sociais têm direito a recompor sua memória, suas verdades, e que a memória é o instrumento mediante o qual os marginalizados, os excluídos de suas posses, de seus títulos, de sua carreira, os ofendidos em sua dignidade, podem retomar o que é seu, do ponto de vista humano, político e social.
adquiri essa compreensão em contato com alguma literatura sul-americana, argentina, chilena, uruguaia, constituída na área de uma ciência política de natureza filosófica, ciência política militante, impregnada da perspectiva dos que lutam pelo reconhecimento dos direitos humanos nessa travessia que fazemos para regimes democráticos, para regimes que garantam o nunca mais. Contudo, minha compreensão pessoal da importância da memória teve seu momento mais sensível um pouco antes de ser convidada para integrar a Comissão da Verdade, quando uma jovem historiadora, filha de presos políticos de quem eu fora advogada, a Janaína Teles, me levou a conceder-lhe uma longa entrevista para sua tese de doutorado, e onde me fez recompor a minha trajetória e concluir que talvez, que certamente, o melhor de minha vida eu já houvesse vivido.